galera, hoje vídeo de política aqui de Singapura e já vou avisando que as pessoas aí ficam falando: ai que lindo Singapura, país evoluído, não sei o que. Tem também um lado podre que você vai descobrir nesse vídeo, então fique até o final para saber tudo. Bom, vamos começar com a história. Então a história aqui é curta, tá? Porque como vocês viram no vídeo da Malásia, tudo aqui era meio que colônia britânica, Malásia, Singapura, essa coisa toda. Então Singapura também era uma colônia britânica. Veio a Segunda Guerra Mundial, lá por 1945 por ali. Japão invadiu, então o Japão conseguiu uma grande vitória na guerra, que foi esculachar os britânicos aqui em Singapura. Japão dominou aqui Singapura, Japão perdeu a guerra e depois os britânicos retomaram as terras de Singapura, mas aí já Singapura totalmente destruída e pobre por causa da guerra. Aí depois de 1959 a Malásia fica independente, né, da colônia britânica, por causa daquelas guerrilhas que eu falei no outro vídeo lá da Malásia, e Singapura também, e Singapura aceita se tornar parte da Federação da Malásia, isso em 1963, certo? Então no outro vídeo eu falei que a Malásia fez a federação e a Singapura, no primeiro momento, entrou, tá? Então Singapura era parte da Malásia e fazia parte da Federação da Malásia. Então, Singapura era da Malásia. Só que daí tinha divergências políticas, tinha divergência econômica, tinha um governador da Singapura que também não aceitava muito bem as coisas e tal. E também em Singapura tinha muitos conflitos étnicos, porque desde sempre em Singapura sempre teve um monte de chinês, um monte de indiano, árabe, então tinha um monte de gente de tudo quanto é lado lá e sempre tinha conflitos étnicos e sempre tinha muita violência lá. Então, em 1965, a própria Malásia reuniu no parlamento lá e falou: quer saber da coisa, vamos expulsar esses caras da federação. E expulsou Singapura da Federação da Malásia. Ou seja, foi a primeira independência contra a vontade de um país. Ou seja, foda-se você, a partir de agora você é um país, não queremos você com a gente. Então Singapura se tornou independente contra a sua vontade. Então Singapura acabou, pô, tá bom, somos independentes agora. E depois, resumindo a história, a Singapura investiu na educação e tal, e se tornou uma potência, deu um boom econômico, e eu vou explicar melhor essa parte na parte de economia. O governo é uma república parlamentarista, ou seja, tem um presidente e tem o primeiro-ministro eleito pelo povo, sendo que o primeiro-ministro manda muito mais do que o presidente não manda praticamente nada, quem manda mesmo é o primeiro-ministro. Só que é uma democracia, ou seja, o povo vai lá votar e elege seus representantes, porém é considerado uma democracia imperfeita. Por quê? Não que as eleições sejam fraudulentas, assim, que os caras fraudam as eleições para ganhar, não. Mas tem um partido lá, que é o mesmo partido que está no poder desde sempre, desde depois da colonização britânica, sempre tem o mesmo partido, que é o Partido da Ação Popular. Sempre eles que ganham. E por isso que é considerado uma democracia imperfeita, porque eles sempre usam da máquina pública, da mídia, porque eles controlam a imprensa também, então eles sempre vencem, por mais que exista outros partidos políticos, é sempre o mesmo que ganha, porque é sempre o mesmo que está no poder e é sempre o mesmo que faz a mesma propaganda, lavar cerebral nas pessoas, e sempre esse partido aí que ganha. Mais ou menos aí que nem a China, né? Só que na China só tem um partido mesmo, é sempre ele que ganha, mas aqui é meio que disfarçado essa ditadura aí desse partido que eu falei aí. Economia, agora sim, economia, eles vivem praticamente da exportação de petróleo e de produtos eletrônicos. Eles refinam o petróleo, então eles fazem a indústria da transformação, ou seja, eles compram as coisas, certo? Importam as coisas, como petróleo, bruto, equipamentos eletrônicos, e transformam em outras coisas e reexportam, certo? Então eles transformam as coisas, refinam o petróleo, alta tecnologia. Então eles são craque nisso aí, então ganham muita grana, são parceiros da China, então pega as porcarias que vem da China, bruta, transforma numa coisa mirabolante e vende, e isso que fez com que eles se tornassem uma potência no mundo hoje. Mas não só isso, né? Ele faz parte dos 4 tigres asiáticos, junto com Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul, certo? Potência da Ásia. E também o que faz deles ser uma potência é que eles são os menos corruptos do mundo, ou seja, a coisa lá funciona, a justiça funciona, então é praticamente inexistente a corrupção, é seguro, tem ordem, então eles têm um governo praticamente autoritário, certo? Tem um controle, eu vou chegar nessa parte ainda, então eles têm um governo muito rígido, muito autoritário, junto com a boa administração, com uma economia liberal, então é um país
bem liberal, assim, considerado no mundo assim, um dos mais liberais do mundo. Paulo Guedes ia adorar isso aí, né? Paulo Guedes ia adorar isso aí. E outra coisa, 1 em cada 6 pessoas da Singapura é milionário. Então veja que beleza, cheio de milionário per capita lá na Singapura. Então é um país muito rico e, como você já deve ter visto no nosso outro vídeo de Singapura, é o custo de vida mais caro do mundo. É uma cidade muito cara para se viver. E para quem não sabe, eu ainda não falei, mas Singapura é bem pequenininho, é só uma cidade, não é um país. Quando você fala, Singapura é um país, sim, é um país, mas o território é de uma cidade, como se fosse Hong Kong, é mais ou menos o tamanho de Hong Kong, assim, é só a cidade, e o que torna um país muito caro e cheio de gente rica que vai lá fazer negócio. A parte ruim da economia é que o Estado, como eu falei, é quase autoritário, se não autoritário, ele interfere muito nos negócios privados, vamos dizer assim, mete o bedelho, regulamenta muito, é muito burocrático e também ele é dono de muitos negócios lá, ou seja, em setores estratégicos, tipo transporte, o próprio porto lá, que tem um porto, os portos mais modernos do mundo, justamente para facilitar a exportação. Então é o governo que controla isso aí, quase como se fosse um comunismo, né? O comunismo é dono de todos o negócio. A Singapura tem mais ou menos isso aí, não é tudo, mas ele tem grande parte dos serviços essenciais do país, é do governo. Inclusive o mercado imobiliário, veja só, o mercado imobiliário não é privado, não é livre entre as pessoas vender e comprar casas. O governo controla o sistema imobiliário do país. E outra coisa que é muito interessante, que é o carro. Então o carro é muito caro, mas não é que o carro é caro por ser o preço do carro caro. Por exemplo, o carro custa o mesmo preço em qualquer lugar do mundo. Digamos que um carro custa $50 mil. Ele custa mesmo $50 mil em outro lugar do mundo, ele custa lá também. Mas lá você paga uma taxa, mais ou menos o mesmo valor do carro, tipo, você paga outros 50 mil para ter o direito de utilizar o carro. E mais os impostos. Então, ou seja, o carro em Singapura, para você ter o direito de comprar um carro e rodar com ele na rua, você paga mais ou menos 3 vezes o valor de qualquer outro lugar do mundo. Então, por exemplo, se no Brasil o carro custa 50 mil, em Singapura ele vai custar 150 mil. Ou seja, muito burocracia até para ter um carro. Educação. Bom, Singapura é sem dúvida uma das melhores educações do mundo, tanto é que quando tem qualquer teste aí de teste dos alunos, os caras de Singapura geralmente estão em primeiro em matemática, primeiro nisso, primeiro naquilo, os caras são fera, tá? Porém, essa é a parte boa, tá? A educação é muito boa, mas eu vou falar aqui também a parte podre, porque é bem rígido. A educação em Singapura é boa porque ela é rígida. Os alunos são forçados a estudar, tá? Porque lá tem um regime quase que, vamos dizer assim, tipo uma escola militar, assim, é bem rígido, disciplina, muita ordem. E também é em sistema de competência. Então o aluno ele se obriga a ser sempre o primeiro, sempre se destacar, porque os primeiros colocados geralmente tendem a ter os melhores empregos. Então sempre tem uma concorrência. Desde os 2 anos de idade, a criança entra no colégio, ele já está competindo com os outros coleguinhas dele para se tornar o melhor, para conseguir melhor vaga no próximo estágio do ensino, para depois ir para uma melhor faculdade, para depois ter um melhor emprego, porque tu precisa de um emprego bom para ganhar bem, porque em Singapura é caro. E para ter uma educação tão boa assim, claro, o governo investe pesado na educação, os professores são bem remunerados, são capacitados, eles têm tempo, é bem visto ser professor em Singapura, como um mestre, é o cara que ensina. E por ser esse sistema tão rígido de educação e competição entre eles, as crianças acabam se tornando infelizes, tendo um alto índice de suicídio entre os jovens, porque estão sempre tensos, sempre tem que estudar, não tem tempo para brincar, porque a carga horária, além de ser grande, tipo, tem que estudar muito, por muito tempo, tem aula de chinês, tem aula de inglês, então eles estão sempre estudando, e quando tem um tempo de folga, tipo um domingo de folga, e é muito estudo, e ele tem que se destacar, ele precisa de aula extra. Então os pais investem muito para comprar aula extra, contratar um professor particular para a criança se destacar. Então a criança acaba ficando maluca e acabam aumentando aí o índice de suicídio.
Lembrando que é praticamente grátis o ensino na Singapura. Eu digo praticamente porque tem uma taxa ridícula lá de tipo de $10 por mês ou $5 por mês. Porém, essas aulas extras acabam se saindo caro para o bolso dos pais que precisam dar essa aula extra, porque senão a criança não dá conta de assimilar tanto conteúdo assim. Povo e religião eu vou falar junto aqui porque praticamente é a mesma coisa, porque se você parar para pensar, Singapura é parecido com Malásia, assim. Então tem muitos povos, árabes, indianos, chineses, um monte, malaios também, principalmente chineses, tem bastante chineses, mais da metade da população é chineses, e isso interfere também na religião. Então, como mais da metade da população é chinesa, mais da metade da religião principal é o budismo, e tem hinduísmo por causa dos indianos, tem muçulmano por causa dos árabes, e assim vai. Então é praticamente a mesma coisa, e tem é um país muito multicultural, como vocês podem ter visto no nosso vídeo de Singapura. A gente visitou um templo hindu, o templo do Buda, uma mesquita. Então é bem esse sistema multicultural aí, cada um no seu bairro, cada um tem a área no seu bairro do indiano, bairro chinês e etc. E por isso tem também, que nem lá na Malásia, comemoração de 3 ou 4 ano novo diferente. Tem o ano novo normal, o ano novo chinês, o ano novo islâmico, o ano novo hindu e etc. Saúde também é excelente, claro, um país rico. Quem tem capacidade de pagar, paga, e o governo banca para os mais pobres. A expectativa lá é ótima, não tem praticamente zero mortalidade infantil, é bem baixa a mortalidade infantil. Se eu não me engano, é a 6ª melhor sistema de saúde do mundo. E como eu falei, quem tem dinheiro para pagar, paga, e tem um fundo separado para as pessoas que não tem dinheiro para pagar. O governo banca a saúde também. E esqueci de falar que a saúde, além de paga, para quem pode, é privada, não é pública. A saúde é privada. E para finalizar, vou falar agora do podre de Singapura. Sempre tem que ter uma parte podre, que é as liberdades individuais, certo? O governo controla muito, né? Lembra muito o que acontece na China, certo? Então é proibido, por exemplo, reunião. Reunião, eles consideram tipo, mais de 5 pessoas reunidas, não pode, é proibido reunião. Se eu não me engano, só num lugar lá da cidade pode se reunir, pode fazer manifestação, não pode manifestação em outros lugares do país, tem que avisar, tem que ser num lugar específico. Então é bem restrito o direito de reunião e manifestação. O governo controla muito a vida das pessoas, além de controlar também a mídia, certo? Inclusive a internet. Como eu já falei, a imprensa é do governo, o governo só bota na grande mídia assim, o que ele quiser. E na internet tem um controle, não é tão controlado que nem a China, mas, por exemplo, chegou ao ponto deles fechar um site. O site criticava o governo, eles simplesmente chegaram lá e fecha o site e acabou. É nesse nível que Singapura controla a mídia. Chega ao ponto até de censura, né? Censura pessoas, prende pessoas arbitrariamente, restringe o direito da população de se manifestar. E algumas proibições bizarras aqui da Singapura. Vamos a elas. Proibido mascar chiclete. É isso aí. É proibido mascar chiclete na Singapura. Outro, tocar música na rua. Então, aqueles músicos que ficam tocando na rua, aí, tocando gaita, boliviano tocando na rua para juntar uma graninha. Proibido. Pipa, meu irmão. Proibido empinar pipinha. Você vai ali na rua e vamos soltar uma pipa. Não, é proibido soltar pipa na rua. Cuspir na rua é proibido. Isso aí é uma boa, hein? Principalmente tem bastante chinês aí na Singapura. É uma boa. Proibido cuspir na rua. Isso é legal. Isso eu gostei. É isso mesmo, Daniel? Alimentar e largar mão de ser besta. Distribuir material pornográfico pô, sacanagem isso aí, hein, produção? É verdade. Conectar o Wi-Fi do vizinho é proibido, rapaz. É proibido conectar o Wi-Fi do vizinho sem autorização do vizinho, obviamente. Ficar pelado em casa. Óbvio que também é proibido ficar pelado lá de fora, mas dentro de casa também é proibido ficar nu dentro da sua própria casa. Sacanagem isso aí também, né? Você não pode ficar peladão ali, tal, pegando um arzinho nas partes ali nessa casa. Não pode, é proibido. Tá. Não dá descarga em banheiros públicos. Isso aí também é uma boa, hein? Também é boa. Não sei como é que os caras controlam isso aí. Alimentar pombos. Proibido alimentar
pombos em Singapura. E atravessar fora da faixa, isso aí também é uma boa. Atravessar fora da faixa é proibido, sendo que esses crimes que eu falei aí são todos crimes, né? Mas vamos dizer que a punição para se fizer alguma coisa disso aí é só uma multinha. Por que eu falo que é só uma multinha? Porque alguns crimes é punível com pena de morte, por exemplo, tráfico de drogas é punível com pena de morte, inclusive é proibido entrar no país drogado, por exemplo. Se você se drogar antes de entrar em Singapura e entrar drogado, é um crime, você paga por isso. Mesma coisa, alcoolizado. E como eu falei que tem pena de morte, é um dos países que mais tem o maior índice de execuções, vamos dizer assim, por pena de morte no mundo per capita, vamos dizer assim. Eu tinha dito na China que é o país que mais mata, assim, no contexto números gerais, assim, tipo, onde mais mata pessoas? É na China, porque a população é grande e mata um monte. Mas, assim, execuções per capita, por ser um país pequeno, é na Singapura. É um país que mais mata per capita no mundo. Lembrando que até 2007... ter relações sexuais com uma pessoa do mesmo sexo era proibido também, era punido, né? E também o bom e velho boquete era proibido até 2007, agora, graças a Deus, está liberado sexo oral em Singapura. Ok. Sendo também que existem algumas punições com açoite de vara de bambu. Ou seja, a pessoa comete um desses crimes aí, vai em praça pública e é açoitado. Não sei se é praça pública, mas é açoitado por varas de bambu. E assim eu encerro o vídeo. Espero que tenham gostado daqui das curiosidades política e história de Singapura. Já sabe, ajude o nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva e ajude a gente, dê o like, comente aí o que você achou, compartilhe, mostre para seus amigos, jogue no link no grupo do WhatsApp, etc. E concluindo aqui, nem tudo são flores. Às vezes as pessoas acham que o país lá, Singapura, é maravilhoso, é rico, tecnologia, mas às vezes por trás esconde um autoritarismo por parte do governo, ou uma infelicidade, vamos dizer assim, uma tristeza por trás das pessoas, como acontece com os estudantes. Então, antes de você sair, lá em Singapura é tudo de bom, é liberal, Paulo Guedes, é tudo lindo, mas por trás sempre tem um lado obscuro, ainda mais num lugar que está cheio de chineses. Valeu, galera, até a próxima, tchau.